Olá pessoal, no vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo da nossa série sobre sistemas lineares, nós vamos estudar as operações elementares que nós podemos realizar nas equações de um sistema e que mantém o mesmo conjunto de solução para ele, que vai ser a ideia geral do método de escalonamento que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Então vamos começar com um exemplo muito simples, que eu imagino que todos vocês já saibam resolver, que é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, x mais 2y igual a 7 e menos 2x mais 3y igual a menos 7. Então, todo mundo já sabe como que resolve isso, mas vamos fazer passo a passo para a gente entender mais a fundo o que é que a gente está fazendo, para que depois a gente possa generalizar essas ideias para sistemas maiores. Então, que passos que a gente usa normalmente para resolver um sistema como esse? Primeiramente, a gente iria multiplicar a primeira equação por 2. Com isso, a gente iria obter o sistema 2x mais 4y igual a 14. E a segunda equação a gente iria repetir. Então, ia ficar com menos 2x mais 3y igual a menos 7. Então, guarda isso aí. A gente multiplicou uma equação por uma constante. Pronto, e agora? Agora a gente vai somar as duas equações. Fazendo isso, esse 2x daqui vai cancelar com menos 2x. Aí 4y mais 3y vai dar 7y. E 14 menos 7 vai dar 7. Logo, y é igual a 1. Então, a gente descobriu qual é o valor de y. Mas se a gente ficar só com essa equação aqui, que é a equação soma, a gente não tem mais nenhuma informação. A gente não tem como saber quem é o x. Para isso, a gente precisa considerar uma das equações originais. Por exemplo, essa primeira aqui. Substituindo o valor de y nela, a gente consegue determinar qual que é o valor de x. Ó. X mais 2y era igual a 7, então x vai ser 7 menos 2y. 7 menos 2, né, o y vale 1, então 7 menos 2 dá 5. Com isso, a gente descobriu qual é o conjunto de solução do sistema. É formado por uma única solução, que é x igual a 5 e y igual a 1. Então, o que a gente precisa observar daqui é que quando a gente soma essas equações, a gente não fica somente com a equação soma, a gente fica com ela e com uma das equações anteriores. Porque se a gente ficasse só com a equação soma, a gente iria perder informação. A gente só ia concluir que o y vale 1, mas nada poderíamos afirmar sobre x. Então, a gente precisa manter uma das equações originais na hora que a gente soma as equações. Não pode desprezar equações, senão a gente perde informação. Na verdade, o que a gente ficou após a soma é, a gente repetiu essa equação aqui e ficou com essa equação soma. Note que a gente trocou a segunda equação do sistema pela soma dela com a primeira equação. Então, a gente repetiu essa equação e a segunda equação foi trocada pela equação soma, pela soma da segunda equação antiga com a primeira equação. Então, também guarda isso aqui. A gente pode trocar uma equação pela soma dela com outra equação. Mais ainda, se a gente começa com o sistema lá do início até o sistema final que a gente ficou, que foi a equação soma, e essa equação aqui original, o que a gente fez foi trocar a segunda equação pela soma dela com duas vezes a primeira equação. Vê que se a gente faz passo a passo, primeiro a gente multiplicou essa aqui por 2 e somou com essa. Então a gente poderia fazer isso tudo de uma vez. A gente pode trocar a segunda equação pela soma dela com duas vezes a primeira. É isso que está representado aqui. A gente troca a linha 2 do sistema pela linha 2 mais duas vezes a linha 1. A segunda equação a gente troca pela segunda equação mais duas vezes a primeira. Também guarda isso aí. Assim a gente obtém as chamadas operações elementares. Como assim? O processo que a gente fez para resolver esse exemplo é válido. Por quê? Porque as operações que a gente fez não vão alterar o conjunto de solução. Essas operações que não modificam o conjunto de solução do sistema são as chamadas operações elementares, que vão ser a base do processo metódico que a gente vai estudar para resolver sistemas lineares, qualquer que seja o tamanho desse sistema. Então, que operações elementares são essas? A primeira é multiplicar uma equação do sistema por uma constante não nula. Então, por exemplo, a gente tinha esse sistema aqui, original, e a gente multiplicou a primeira equação por 2. A gente troca a primeira equação por ela vezes 2. Então, ao invés de ficar com esse sistema aqui, a gente fica com esse aqui. 2x mais 4y igual a 14. E a segunda equação a gente vai repetir. Repara que esse é o símbolo que a gente vai usar para essa operação. Tá? A gente
troca a linha 1, esse símbolo aqui está indicando que a linha 1 vai receber, ela vai ser substituída por 2 vezes a linha 1, tranquilo? A outra operação elementar que a gente viu foi trocar uma equação pela sua soma com um múltiplo de uma outra equação, que foi o que a gente fez no slide anterior. A gente tinha esse sistema aqui, que era o sistema original, e a gente trocou a segunda equação, substituiu ela pela soma dela com 2 vezes a primeira equação. Ficou com esse novo sistema aqui. Ó. A gente repetiu a primeira equação e modificou apenas a segunda. Trocou a segunda pela soma dela com 2 vezes essa daqui. Essas duas operações foram as que a gente realizou no último sistema para obter a sua solução. Mas existe ainda mais uma operação elementar que é bem simples. É permutar equações. É claro que se você tem um sistema x mais 2y igual a 7 e menos 2x mais 3y igual a menos 7 e você troca a ordem dessas equações, você vai obter esse novo sistema aqui que, obviamente, também tem o mesmo conjunto de solução que o original. Isso a gente denota assim, ó. A linha 1, a equação 1, recebe a equação 2 e a equação 2 recebe a equação 1. Por isso que é uma seta nos dois sentidos. As operações permitidas com as equações de um sistema são multiplicar alguma equação por uma constante, trocar alguma equação pela soma dela com um múltiplo de outra equação, ou permutar equações. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver como aplicar essas operações para obter um método de resolução chamado de escalonamento, ou método de eliminação gaussiana, que vai permitir que a gente obtenha o conjunto de solução de qualquer sistema linear, seja qual for o número de equações e o número de incógnitas. Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.